Aproveitar que nós estamos de pé, abrir nossas Bíblias, livro de Atos, no capítulo 10, nós vamos ler o versículo 43, Atos capítulo 10, versículo 43, quem está nos visitando, né, é um prazer muito grande, que o Senhor abençoe sua vida, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê, recebe remissão dos pecados. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós damos graça ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações, possa nos iluminar, para que o nome do Senhor receba fama e glória. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. O capítulo 10 do livro de Atos, ele traz para nós, quando o evangelho ele começa a avançar as fronteiras do povo judeu, as fronteiras do povo de Israel. Quando a igreja nasce no dia do Pentecostes, que o Espírito Santo desce sobre cerca de 120 pessoas, todos que estavam ali eram judeus, e estavam numa festa judaica, durante o período de festa judaica, que era a festa do Pentecostes. Então a igreja ela nasce no meio de um povo judeu, de costume judeu, de língua, de festas, de comidas, todas típicas do povo judeu. E isso era uma promessa, isso era uma profecia. Mas quando Jesus ele está subindo aos céus, ele deixa claro, a missão iria além das fronteiras de Jerusalém, da Judéia, e a missão ela iria até os confins da terra. Mas parece que os discípulos dessa época não entenderam isso muito bem. Tão arraigados aos seus costumes, tão arraigados aos costumes religiosos, familiares, e eles tiveram uma grande dificuldade de entender que o evangelho agora iria até os confins, até as ilhas mais remotas, até os povos mais distantes da terra. Era para que o evangelho alcançasse esses povos. E pasmem, muitos não acreditam nisso, mas existem países ainda que não foram evangelizados. Existem ilhas que não foram evangelizadas, que nunca ouviram falar sobre o nome de Jesus. Nunca ouviram falar. E nós estamos no ano 2023. Alguns estudiosos, alguns avivalistas, eles dizem que se a igreja primitiva tivesse os meios que nós temos, financeiros e tecnológicos que nós temos hoje, e tivesse esses aparatos, essa parafernália que nós temos hoje, ela teria evangelizado todo mundo em 50 anos. E eles não tinham veículos, não tinham redes sociais, não tinham como a velocidade que nós nos locomovemos, eles não tinham caixas de som, eles não tinham nada disso. E você vê o apóstolo Paulo na 4ª viagem missionária chegar na Espanha. Ou seja, tudo aquilo que eles conheciam como mundo, eles estavam alcançando. Tudo aquilo que era tido como mundo para eles estavam chegando lá. Mas se eles tivessem tudo aquilo que nós temos hoje, certamente eles teriam evangelizado todo o mundo, todos os povos em 50 anos. E nós não conseguimos ainda. E nós não demos conta ainda. Várias línguas que não têm uma tradução da Bíblia, que não tem uma tradução do Novo Testamento. São várias línguas que não tem. E isso serve de alerta para nós. Porque uma das promessas do Senhor lá em Marcos é: e quando esse evangelho for pregado até os confins da terra, então eu voltarei. Então, de uma certa forma, a obra missionária ela está ligada intimamente à volta de Cristo. Ela estava intimamente ligada à volta de Cristo.
E esse caso de Cornélio, aqui nós temos o capítulo 10 do livro de Atos, fala sobre a história de Cornélio, um centurião, já agora mais distante do povo judeu, mas com alguns costumes judaicos. Embora ele não era judeu por descendência, mas ele era um prosélito. Prosélito é quando a pessoa se convertia ao judaísmo. Tanto é que ele faz orações, ele faz esmolas, ele dá ofertas, e ele faz, cessantemente ele ora. Pega a sua Bíblia, você vai ficar com a sua Bíblia aberta em Atos, no capítulo 10. E nós vamos ler o versículo 1, versículo 2, para nós sabermos quem era Cornélio. Quem era Cornélio? E esse centurião do Império Romano, um homem que comandava, que tinha autoridade sobre 100 homens, era um homem piedoso, era um homem altamente piedoso, era um homem religioso. Olha o que a Bíblia nos diz, no versículo 1, no versículo 2. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio. E Cornélio significa duradouro, estável. Que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. A companhia do exército que ele comandava tinha o nome de Italiana. Os 100 homens que ele comandava tinham um nome próprio. O destacamento dele chamava Italiana. E olha só, olha como que era a vida de prosélito, do Cornélio. Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Cornélio era um homem piedoso, era um homem que estava buscando conhecer a Deus. Ele tinha uma fome de Deus. Talvez diferente de muitos homens que recebem poder, que recebem autoridade, que talvez tenham um destaque social um pouco maior. Ele tinha um destaque. Ele era um homem de confiança do exército, do Império Romano. Talvez diferente de muitas pessoas que ganham um tiquinho a mais e quer subir em cima de uma tampinha de garrafa para aparecer. Cornélio era um homem de destaque, era um homem de confiança, era um homem de autoridade e era um homem temente a Deus, que tinha uma fome de Deus, que tinha um desejo de conhecer a Deus e tinha um coração aberto. E você vê que um homem ele tem um coração realmente aberto para Deus quando ele tem um coração aberto para outras pessoas. Aí faz destaque da ajuda que ele dava aos mais pobres, da oferta que ele fazia e das suas constantes orações. Ele era um homem de oração. E havia uma fome incessante na vida desse homem por conhecer a Deus. É como se ele estivesse vivendo uma religião, é como se ele estivesse muito próximo, mas ele não soubesse toda a verdade ainda. Toda a verdade. E tanto é que no versículo 3, olha o que acontece com ele. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações, as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deus conhece a sua vida, Deus conhece os propósitos, Deus conhece a motivação do seu coração. Deus conhece, quando você dobra os joelhos e você vai clamar, Deus conhece o seu coração. Às vezes nós vivemos a vida como se Deus estivesse milhões e milhões e milhões de quilômetros distante de nós. E aqui nós vemos que ele conhecia todos os atos da vida de Cornélio, a fidelidade dele, o coração, a generosidade dele, e essa busca incessante de conhecer a Deus. E ele se depara com um anjo, e o anjo dá a ele uma ordem. Olha só, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Versículo 5, agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, outro Simão, cuja residência está situada à beira-mar. Deus vai dando todos os pontos ali aonde ele iria encontrar Simão. Tudo que ele precisava, Deus vai dando para ele o endereço certinho, um GPS celestial. Você vai na casa do Simão, curtidor, ele também é chamado Simão, o nome dele é Pedro, eles moram beira-mar, e ele vai passando toda a GPS celestial para ele, e você vai chamar ele aqui, você vai chamar ele na sua casa,
Você vai trazer na sua casa. Ele vai trazer na sua casa. Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Deus conhece a sinceridade dos nossos pedidos. Esse homem não estava pedindo dinheiro, ele não estava pedindo mais poder. Eu sou chefe sobre 100, mas eu queria ser chefe sobre 200. Eu queria ser chefe sobre 500. Esse homem não está pedindo mais ouro, ele não está pedindo medalhas do Império Romano, ele não está pedindo nada disso. Esse homem tem uma fome, ele tem uma sede de conhecer a Deus. E Deus conhece a motivação e o propósito do coração dele. E o seu coração, e a sua motivação, e o seu desejo, e a sua vida, e a sua fome de Deus. Deus conhece os nossos corações, Ele esquadrinha as nossas orações, e antes mesmo que nós falarmos, Ele já conhece a palavra que vai sair da nossa boca. Ele já conhece. Amém? E agora, nesse GPS celestial, tu vai lá chamar o Simão, tu vai lá chamar o Pedro, para ele vir na tua casa. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado também piedoso, pessoa de confiança, né, dos quais estavam ao seu serviço. E depois de explicar tudo, mandou que fosse a Jope. Vai lá, buscar o Pedro. E é interessante que ele chama pessoas de confiança dele para compartilhar essa experiência. Ele não chama qualquer um, não. Outro soldado talvez fale assim, esse homem está ficando doido. Eu vou fazer uma denúncia ao Império Romano, ele está ficando louco. Vamos ter que colocar outro no lugar dele. Vamos ter que interditar ele. Não, ele chama homens piedosos, homens de confiança, para irem até Jope atrás de Pedro. É uma experiência íntima com Deus. Ele está tendo uma experiência tremenda. O Evangelho está começando a sair das fronteiras de Israel. Isso é tremendo. Isso já era uma ordem. Isso era uma promessa. Mas até então, né, os primeiros discípulos, eles se parecem muito conosco. Eles são, assim, sossegados, tranquilos. A ordem era clara, vá até os confins da terra. Mas eles estão ali no conforto deles, com as tradições, em Jerusalém, e oração, e partir do pão, e tá muito bom. Mas não era esse o limite que Deus tinha estabelecido. Deus queria que essa glória, que a cruz, que o evangelho da graça fosse até os confins, as ilhas mais remotas, os povos mais remotos. Então essa experiência, além de ser tremenda, além de ser única na vida dele, é uma experiência que fala sobre a propagação do Evangelho, sobre a expansão do Evangelho. Amém? Vamos continuar o texto, versículo 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, já perto de Jope, da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia. O que Pedro foi fazer? Nós vemos 2 homens de oração. Dois homens com fome e com sede de Deus. Pedro, ele sobe para orar, porque ele estava com muita fome. E enquanto eles estavam preparando a comida para ele, né, ele ali tem uma experiência, uma visão de Deus. Nós temos 2 homens aqui, sedentos de Deus. Não sedentos de popularidade, não sedentos de reconhecimento, mas sedentos da presença e de fazer a vontade de Deus. E Pedro, ele é um retrato clássico de nós, sabe? Pedro, ele se parece demais com nós, porque ele é interessantíssimo no que ele diz. Olha só para você ver. Por volta do meio-dia, a fim de orar, estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, viu o céu aberto e um objeto, né, como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpede, répteis da terra, aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu. A resposta de Pedro, ela é fantástica. A resposta de Pedro é fantástica, né? Ele vira e fala assim: não, Senhor, de maneira nenhuma, Senhor. Deus está ordenando que ele coma. Ele tem uma reverência, ele reconhece que ele é Deus, mas ele fala assim: de maneira nenhuma, Senhor.
É nós, é Deus querendo fazer a obra na nossa vida, Deus querendo que nós, né, abandonemos o conforto, saímos dos limites e nós, não, Senhor, Ele é Deus, mas assim, não, calma lá. O medo, nós temos medo de sair do nosso conforto. Nós temos medo, muitas vezes, de avançar, irmãos, no Evangelho. Nós temos medo, muitas vezes, de nos entregar ao Evangelho. E aí nós somos como Pedro, nós somos dotados de reverência, sabe? Mas as coisas têm que ser do nosso jeito. Não, Senhor, de maneira nenhuma eu comerei coisa imunda. E Deus fala para ele, como que comer coisa imunda, se eu estou purificando as coisas? E Pedro não entende o que está acontecendo. Igualzinho a nós, muitas vezes Deus fala conosco que nós não entendemos. Nós não entendemos o que Deus quer falar conosco. Ele não entende. Deus está falando para ele que está purificando aqueles animais. Era um sonho, era uma visão. Mas Pedro não entende. Pedro ainda não tem noção, não tem ciência do que está acontecendo. Ele não tem noção do que está acontecendo, né? Ele não tem. Olha só. E o Senhor diz para ele no versículo 15, pela segunda vez, a voz lhe falou, pela segunda vez, não considere impuro aquilo que Deus purificou. E depois nós vamos descobrir que aquilo não tinha nada a ver com animais, não tinha nada a ver com matar animais e comer, não tinha nada a ver disso. Deus estava abrindo os olhos dele, por quê? Porque os gentios, nós, fora da aliança de Israel, éramos considerados povos impuros. Os judeus nem mesmo sequer poderiam comer na casa de um gentio, não poderiam ter comunhão com um gentio. Era isso que o Senhor estava mostrando para Pedro naquele momento. Só que Pedro ainda não entende, né? Ele não entende isso. Olha só, versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, você vê, ninguém é tão espiritual assim, ó. Ninguém é tão mestre assim. Pedro teve uma visão, ele entendeu? Não entendeu, ele não entendeu nada. E ele está pensando, o que será isso? O que será isso? O significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito, né, da visão, o Espírito lhe disse, está aí 3 homens à sua porta, à procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Por que o Espírito Santo fala claramente com Pedro? Porque Pedro já tinha falado para Deus que não, Senhor, de maneira nenhuma. Agora chega 3 estranhos procurando ele. O Espírito Santo fala, agora você vai com eles. Você vai com eles. Isso é um retrato idêntico das nossas vidas. Muitas vezes dos nossos medos em relação ao Evangelho, irmãos, né? Deus tem que ficar nos empurrando, Deus tem que ficar nos dando uns puxão de orelha de vez em quando, para nós falarmos, para nós proclamarmos, para nós levarmos o Evangelho. Nós somos a geração da oportunidade, nós ficamos esperando a grande oportunidade para falar do Evangelho. Não, vai ter uma grande oportunidade, eu estou esperando essa oportunidade. Irmãos, quando Paulo escreve para o jovem pastor Timóteo, ele fala assim, Timóteo, pregue a tempo e a fora de tempo. Não existe isso da grande oportunidade. Pregue a tempo e fora de tempo. Pregue. Quando você encontra uma oportunidade, você prega. E quando você não tem uma oportunidade, você prega a si mesmo. É desse jeito. Porque o que está em jogo é eternidade, é salvação. E isso não é brinquedo, não. Você pode brincar com várias coisas na sua vida, mas com salvação, não. Não brinque com salvação, não. Não brinque com salvação dos seus parentes, não. Não brinque com salvação com as pessoas que você ama, não. Não fique esperando a grande oportunidade, não. Talvez você não tenha essa grande oportunidade e você perca. Então não existe isso, não. Fale a tempo, fale fora de tempo. Tá? Isso é um engodo muitas vezes. Não, você espera Calma lá. Você espera a grande oportunidade. Tem aquela outra também assim, ó, que às vezes eu escuto, fica até azedo na hora. Prega o Evangelho. Quando
quando for possível, use palavras. Quem falou um negócio desse? Tinha que descobrir quem falou um trem desse. Não, e eu já vi isso na boca de várias pessoas. Prega o evangelho, quando der, use palavras. Calma lá, não é desse jeito não. Você prega o evangelho com ações e com palavras a todo tempo. Mas você não fica esperando não, tu fala, tu tem que falar. Tá? E isso muitos vivem, peguem esses chavões aí, então quer dizer que eu não preciso falar não, eu só preciso ser uma pessoa, você tem que ser um cristão autêntico, que dá testemunho, você é uma carta viva, amém, mas tu usa a tua boca para falar, tem que usar a tua boca, tem que falar, isso é muito sério, seríssimo, isso é muito sério. Vamos continuar aqui. Olha só, Cornélio era um homem sincero, mas a sinceridade, ela tem falhas, irmãos. Às vezes a pessoa muito sincera, ela pode estar errada. Ele é sincero, mas ele está errado. É por isso que Pedro nos escreve lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Às vezes a pessoa ela é sincera porque ela está carregando uma mochila nas costas que ela recebeu dos seus pais, uma tradição, uma religião que ela recebeu dos pais. Mas ela nunca parou, abriu essa mochila e checou as informações, checou o que tem dentro desse fardo, o que tem nessa bagagem que você recebeu. E é por isso que Pedro está escrevendo, nós somos comprados, não com prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, para sairmos, para abandonarmos o quê? Muitas vezes essas tradições que recebemos. E você encontra muitas pessoas totalmente sinceras nesse sentido. Pessoas boas, sinceras, mas que estão carregando uma mochila e não sabem o que tem dentro da mochila, e não checam as informações, e não averiguam, e não fazem um autoexame das coisas. Mas são sinceras. Assim como Cornélio. Cornélio era um homem religioso. Mas Cornélio tinha certeza da sua salvação? Será que tinha? Será que essa fome incessante dele por Deus, essas orações incessantes dele, essa busca incessante, genuína, profunda, a ponto de Deus mandar ali um anjo e falar com ele e mandar Pedro ir lá na casa dele? Será que ele tinha certeza se ele tivesse, será que ele estaria tão assim, com fome, com desejo de conhecer a Deus? A religião é uma escada que muitas vezes nós utilizamos para tentar chegar na lua. Às vezes nós confiamos nas nossas obras, confiamos na nossa moral, confiamos nos nossos valores, achando que isso vai nos levar até a Deus. E não vai. Não somos salvos pela nossa moral. Não somos salvos pelas nossas obras, não somos salvos pelas nossas orações, somos salvos através da graça, pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Somos salvos pela graça, mediante a fé. E nem isso vem de vós, vem de Deus. Deus se revela a nós, assim como Deus se revela a Cornélio. Deus caminha em direção a homens pecadores. Deus está se revelando a Cornélio. Deus está caminhando rumo a Cornélio. Deus quer caminhar rumo a você. É Ele o primeiro passo em missões, o primeiro passo em evangelismo, o primeiro passo a ser dado em salvar uma cidade, é dado por Deus e não por nós. E muitas vezes nós achamos que somos nós. Às vezes nós achamos que a bola está conosco, que nós somos os resolvedores dos problemas. Não somos. Deus, temos que clamar e pedir misericórdia para que Deus se revele a essas cidades, Deus se revele a Araújos. Amém?
E aí, sabe o que nós fazemos? Nós podemos ser instrumentos de Deus, né, como Pedro foi. Mas o primeiro passo para a salvação, quem dá é o próprio Deus, e não somos nós. Nós não conseguimos convencer ninguém, nós não mudamos a história de ninguém, nós não conseguimos mudar os hábitos nem mesmo sequer de uma pessoa. Se o Espírito Santo não se revelar, convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo vindouro que bate à porta, nós não conseguimos mudar ninguém. Isso é uma obra do Espírito Santo. É por isso que nós estamos aqui orando. É por isso que nós chamamos os irmãos para orar. É por isso que nós convocamos a igreja a orar, para que Deus tenha piedade de nós, assim como Ele teve de Cornélio, e se revele a nós, e se revele a esse povo, e salve jovens presos nas drogas, na prostituição, na pornografia. Deus precisa se revelar a nós. E nós temos que clamar, ter um coração sincero, ter um coração profundo, entregue ao Senhor verdadeiramente. Amém? Amém. Vamos lá. Versículo 43. No versículo 43, vamos ler o versículo 34 primeiro? Vamos ler o versículo 44 primeiro. 34 primeiro, desculpe. Olha só, Pedro chegou agora na casa de Cornélio. E o que Cornélio fez? Cornélio chamou toda a sua família. Chamou as pessoas mais amadas, os seus amigos. E quando Pedro chega, está lá um povão esperando um culto, para fazer um culto. E Cornélio está com aquela multidão. E aí Pedro começa a pregar. Então Pedro começou a falar e ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Agora Pedro está entendendo a visão. Agora ele está entendendo. Essa é a visão, esse é o significado da visão que ele teve. Olha só, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Porque até então a igreja primitiva estava achando que Jesus era só deles e de mais ninguém. Nada parecido com os nossos dias. Como se Jesus fosse só da sua família, fosse só seu e não fosse de mais ninguém. Sabe? E agora Pedro está enxergando isso, que Ele é Senhor de todos, que Ele é Deus de todos. Olha só. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, e depois do batismo que o João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Pedro agora está testemunhando da fama, do poder, do nome de Jesus, do nome de Jesus. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois, eles o mataram, penduraram no madeiro. Qual que é a mensagem do Evangelho, irmãos? Qual que é a mensagem do Evangelho? A mensagem da cruz. Um santo, um inocente morrendo no lugar dos pecadores, comprando, resgatando eles. É isso, o Evangelho, somente o verdadeiro Evangelho pode mudar a história de uma mulher quebrada, de um homem caído. Somente o verdadeiro Evangelho pode libertar a vida de um jovem preso na violência. Somente o verdadeiro Evangelho pode restaurar a vida de uma moça, de uma mulher talvez quebrada pela violência doméstica. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, quando Jesus esteve os 40 dias, está falando dessa parte, né? Depois que ressurgiu dentre os mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Ele foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Dele, agora sim, dele quem? Jesus. Dele
Todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe a remissão dos pecados, a lavagem, o perdão dos pecados. Toda a Bíblia, todas as histórias da Bíblia apontavam para Jesus, apontavam para a cruz, apontavam para o Messias. Todos os profetas apontavam para a vinda do Filho de Deus. E agora ele está pregando a essa família, a esse povo que tem sede, a esse povo que tem fome, e o Espírito Santo desce sobre eles, e eles são batizados com o Espírito Santo, e eles recebem poder, e falam línguas estranhas, da mesma forma que ocorreu lá no dia de Pentecostes. A igreja está em expansão, a igreja, apesar de nós, ela cresce porque ela pertence a Deus, ela é a igreja de Deus. E a pergunta que nós fazemos é: você está nessa ou não? Você está dentro dessa ou não? Porque Deus é um Deus missional, Ele está caminhando para salvar pessoas. Você vai participar desse evento ou não? Deus conhece o seu coração. Não sei como você saiu da sua casa hoje, não sei o que você está passando, não sei talvez se você está passando por um momento de dores, talvez você tenha clamado, talvez você não tenha tido forças nem para orar. O Senhor conhece o seu coração, assim como Ele conheceu o coração de Cornélio. O Senhor quer se revelar a você. Você quer ver um Jesus da cultura? Ou você quer ver um Jesus, o qual Isaías viu, sentado no trono, e os serafins cantando e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Um Jesus soberano, um Jesus vivo. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Nós temos 2 homens nessa história. 2 homens tementes a Deus, que foram mudados. Pedro teve a sua visão aberta para o Evangelho. O Evangelho que vai. O Evangelho que não está limitado só a uma pessoa, só uma casa, só uma família, mas o Evangelho que se expande, que quer ir até os perdidos, o Evangelho que vai àqueles que têm fome, aqueles que têm sede, o Evangelho que está em crescimento, em expansão. E nós temos aqui Cornélio, um homem que era religioso, um homem que tinha religião, um homem que dava esmolas, um homem que procurava oração, mas ele não tinha a experiência do verdadeiro Deus ainda. Quando ele ouve falar sobre o Messias, quando ele ouve falar sobre Jesus, sobre a morte e a ressurreição de Jesus, e todas as profecias apontavam para Cristo, o Espírito Santo de Deus vem e batiza aquela família, e batiza aquele povo. Amém? Eu queria convidar você a fechar seus olhos. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Quantas vezes queremos ser autônomos, fazer as coisas do nosso jeito, achar que a obra é nossa, achar que nós somos a última bolacha do biscoito, achar que nós somos, ó Pai, os provedores, e não somos, é o Senhor. Achar que as coisas estão no nosso comando, e não estão, elas estão no comando da Tua voz, das Tuas mãos. É o Senhor que caminha rumo aos perdidos, o Senhor dá o primeiro passo missional. Em nome de Jesus. Há pessoas aqui hoje, talvez frustradas, doentes, sobrecarregadas, que precisam de ver um Jesus sentado no trono, de conhecer o Senhor de verdade. Homens e mulheres que talvez precisam se arrepender dos seus pecados, reconhecer que eles são homens de lábios impuros e que vivem no meio de uma cidade de um povo de lábios impuros. Isso só o Teu Espírito pode fazer por nós. Espírito Santo, nós te imploramos, vem, se revele a nós, rasgue os nossos corações, rasgue o nosso orgulho. Quebre a nossa cerviz e que os nossos olhos vejam o Rei. Que os nossos olhos possam ver o Rei, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz.
Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém?